Oi, turma, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar início a mais um módulo do IDR Resolve. E eu resgatei aqui algumas questões para vocês que nós trabalhamos lá no início do primeiro bimestre, lá em fevereiro e a metadezinha de março. Os conteúdos que nós trabalhamos, turma, foi gases e o coeficiente de solubilidade, tá? Então, nesse primeiro momento aqui, ó, eu dei destaque para 5 questões de gráfico, tá bom? Duas aqui, na verdade isso aqui não é questão de gráfico, mas é uma questão sobre solubilidade, tá? Duas eu peguei do próprio livro de vocês, tá? Página 265 e 266. Estas outras 3 questões eu peguei da lista de exercício que eu deixei com vocês no dia 26, tá? E no dia 30/3, quando vocês começaram a receber as primeiras orientações para o estudo em casa, tá bom? Então, vamos aqui iniciar passo a passo com a questão 265, tá? Então, a gente tem aqui, turma, mais ou menos um gráfico, né? Claro que vocês podem estar acompanhando no livro de vocês, que está muito mais preciso, mas aqui a gente tem um gráfico igual que está na questão 1, e a gente vai ter que responder aos seguintes questionamentos, tá? Letra A. A temperatura exerce pouca influência sobre o coeficiente de solubilidade de qual sal? Turma, esse gráfico aqui, ó, ele é um gráfico, só para resgatar, é um gráfico de solubilidade, curva de solubilidade. Então, eu tenho a quantidade em gramas do meu soluto por uma quantidade de água, quantidade em gramas de água. E aqui, ó, eu tenho a temperatura, ou seja, num gráfico de solubilidade, eu estou observando como a solubilidade de um soluto é alterada em função da temperatura. Então, eu observo que essa substância, o nitrato de sódio, ele tem uma variação significativa conforme a temperatura aumenta, tá? A temperatura está aumentando nesse sentido aqui. Eu observo que o sulfato de sódio decahidratado, ele também sofre aqui uma alteração no seu comportamento em função da temperatura. No entanto, o NaCl é o sal que menos sofre influência da temperatura, tá? Portanto, a gente pode colocar aqui na nossa resposta, na letra A, o NaCl, ok? Letra B. Uma das curvas de solubilidade apresenta um ponto de inflexão. E o que esse ponto significa para a gente, tá? Indique para a gente aqui, ó. Esse aqui é o nosso ponto de inflexão. É a única curva que apresenta ponto de inflexão. Isso significa que a gente vai ter aí a formação de uma nova substância, tá? Especificamente, isso significa uma desidratação do sal. O sal inicialmente estava hidratado, né? A gente tinha 10 moléculas de água solvatando esse sal. E agora eu tenho aqui o sal desidratado, tá? O sulfato de sódio desidratado. Então, ponto de inflexão aqui, ó, significa que eu estou formando novas substâncias, tá bom? É um ponto aí de desidratação de um sal. Letra C. Classifique as dissoluções em endo- ou exotérmicas, tá? Quando a gente tem aqui, ó, que a solubilidade do sal, ela aumenta em função da temperatura, a gente chama essa dissolução de endotérmica. Então, eu posso observar aqui, ó, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade do nitrato de sódio. Portanto, aqui, ó, endotérmica, tá? Isso aqui é a letra C, tá bom, gente? Que eu tô respondendo para vocês. Por que é endo? Porque ele está absorvendo o calor e aumentando a sua solubilidade. Endo é para dentro, tá bom, gente? Eu observo aqui, ó, que o o sulfato de sódio decahidratado, nesse primeiro momento, ele também tem um comportamento de dissolução endotérmica. Por que, prof? Porque eu percebo que a temperatura está aumentando e a curva, ó, a solubilidade desse sal aumentou significativamente. No entanto, após o ponto de inflexão, a gente tem uma mudança do comportamento. Ele passa aqui a ser, ó, exotérmica, tá? A gente observa um decréscimo na solubilidade após o ponto de inflexão. Ou seja, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. Já o NaCl, a gente pode chamar ele de levemente endotérmico, tá?
Por quê? Porque a gente observa uma pouca variação na sua solubilidade em função da temperatura. Letra D. Qual é o nome do processo de dissolução do nitrato de sódio? Nitrato de sódio é esse sal aqui, ó. O nitrato de sódio, ele sofre o que a gente chama de dissolução iônica. Eu vou ter aqui a formação de cátion de sódio e íons nitrato, tá? Dissolução iônica. Dissolução iônica. E para finalizar, turma, ele quer saber qual é a massa de cloreto de sódio que pode ser dissolvida, tá, em 500 gramas de água. Turma, olha só, esse gráfico aqui, ó, bem aqui é 0 graus, tá? Aqui a gente tem mais ou menos 40 gramas. Vamos considerar que esse ponto aqui, ó, seja de aproximadamente 36 gramas, tá? Eu vou apagar aqui para a gente poder fazer esse cálculo do NaCl. Então, em 0 graus, eu tenho que 36 gramas desse sal são solúveis para 100 gramas de água, tá bom? O que a questão quer aí, ó, é 500 gramas de água. Então, agora eu vou ter o quíntuplo de água, tá bom? Eu posso fazer uma simplificação aqui e, na verdade, basta eu multiplicar 36 por 5. Significa que agora eu tenho uma solubilidade proporcional para essa quantidade de água, tá? Quando eu tiver 100 gramas de água, eu tenho 36 gramas de sal que é solúvel. Esse é o sal aqui, ó, o NaCl. Se eu tiver agora 500 gramas de água, então eu vou ter 180 gramas de sal solúvel, tá bom? A informação que a gente estava tendo aqui é que era endotérmica, tá? Então, para quem quiser aí revisar as informações, tá bom? Eu vou resolver essa agora aqui com vocês, da página 266, tá bom? O enunciado diz o seguinte: preparou-se uma solução saturada, ou seja, sem corpo de fundo, de nitrato de potássio com 50 gramas de água a 80 graus. Então, inicialmente eu tenho 50 gramas de água, tá? E ele quer primeiro em 80 graus. Depois, essa mesma quantidade de água, só que agora em 40 graus. Ele observa que, quando a solução é resfriada de 80 para 40 graus, a gente tem a formação de um precipitado. Turma, por que isso acontece? Observem aqui, ó, o coeficiente de solubilidade que a questão está dando para a gente. Ele diz que o quê? Esse sal, em 80 gramas, tem uma solubilidade de 180 gramas de sal para 100 gramas de água. Só que a questão está me pedindo aqui, ó, 50 gramas de água, tá? Então, olha o raciocínio. Eu tenho a metade da quantidade de água. Se eu tenho a metade da quantidade de água, eu vou ter a metade da solubilidade desse sal. Então, significa que em 80 graus... Em 80 graus, a gente vai ter o quê? 50 gramas de água, eu vou conseguir solubilizar apenas 90 gramas do sal. Tá? Quando eu resfrio para 40 graus, eu mantenho a quantidade de água pela metade. Então, agora eu vou conseguir solubilizar somente a metade disso. 40 graus. Então, eu vou ter 50 gramas de água. Eu vou conseguir solubilizar apenas 30 gramas de sal. Tá bom? O que acontece? Eu tenho uma diferença aqui, ó. Inicialmente eu conseguia solubilizar 90 gramas, só que agora eu consigo solubilizar só 30. Com isso, eu vou ter uma diferença de 60 gramas. Essas 60 gramas é o meu precipitado. Tá? Quando a solução ela é resfriada, então eu tenho aí um precipitado de 60 gramas, tá? 60 gramas aqui, ó, do sal, que é o nitrato de potássio, tá bom? Beleza? Agora a gente vai aqui acompanhar pela lista de exercícios, tá bom? Peguem lá a lista de exercício de vocês
tá? Essa lista foi passada no dia 26/3, tá bom? A questão 2 tem um gráfico assim, tá? A gente vai apenas ver algumas questões conceituais sobre esse gráfico, tá bom? Na letra A ele pergunta qual das substâncias tem a solubilidade diminuída com a elevação da temperatura. Gente, muito fácil, né? A letra A, ó, aqui, ó, substância A gente percebe que essa curva, ela tem aqui, ó, né, um decréscimo. Isso significa que a sua solubilidade, ela diminuiu em função da temperatura, ok? Letra B. Qual é a máxima quantidade de A que conseguimos dissolver em 100 gramas de água a 20 graus? Turma, 20 graus tá mais ou menos bem aqui, ó, nesse gráfico, tá? A gente vai ter aqui, ó, mais ou menos, né? Vai bater mais ou menos aí no gráfico, mais ou menos aqui, ó, 60 gramas, tá bom? A 20 graus, a quantidade máxima da substância A, que eu consigo solubilizar em 100 gramas de água, é 60 gramas, tá bom? Letra C. Considerando-se apenas as substâncias C e D, tá? Qual delas é mais solúvel em água? A C, porque em uma temperatura menor eu consigo atingir aí uma maior solubilidade dessa substância, tá? Letra D. Considerando apenas as substâncias A e C, qual delas é mais solúvel em água, né? Qual delas aí é mais solúvel em água? Gente, isso vai depender da temperatura. Por quê? Se eu inicialmente aqui, ó, considerar 20 graus, eu vou ver que a substância A ela é mais solúvel em uma temperatura menor. À medida que eu aumento a temperatura, a solubilidade de A diminui, já a solubilidade de C aumenta, tá bom? Então, isso depende da temperatura, tá? Ele só pergunta assim, qual delas é mais solúvel? Então, fica uma pergunta em aberto. Você tem que saber analisar o gráfico, tá bom? Depende da temperatura. Em temperaturas menores, a solubilidade de A é maior. Em temperaturas maiores, a solubilidade de C é maior, ok? Letra E. Qual das curvas de solubilidade representa a dissolução de um sal hidratado? A curva B. A curva B a gente tem aqui, ó, 2 pontos de inflexão, tá? E por fim, a F. Qual é a massa de D que satura 50 gramas de água, 500 gramas de água? Ele quer saber qual é a massa aqui de D em 500 gramas de água, tá bom? Para 100 graus Celsius. Turma, mais ou menos em 100 graus, mais ou menos aqui assim, ó, tá? Eu vou conseguir ter, no gráfico de vocês vai ser muito mais preciso isso, tá bom? Ó, em 100 graus, tá? Eu vou ter aqui, ó, uma quantidade de 80 gramas da substância D para 100 gramas de água, tá? Ok? Então, quando eu tiver 500 gramas de água na mesma temperatura, então eu estou tendo o quíntuplo agora da quantidade de sal solúvel, né? 5 vezes 8 é 40. Eu acrescento um zero, então significa o quê? Que em 500 gramas de água, em 100 graus Celsius, eu consigo solubilizar 400 gramas do sal D, tá bom? Com isso, eu tenho aqui, ó, 500 mais 400. 500 gramas de água mais 400 gramas do sal, soluto mais solvente, eu tenho um total aqui de 900 gramas da minha solução. Percebam que isso é um cálculo aproximado, né? A gente não está conseguindo medir com precisão qual é o valor correspondente de solubilidade para essa temperatura, tá bom? Pelo nosso gráfico. Tá ok, turma? Vamos então aqui, ó, para a nossa questão 5, tá? Questão 5 ainda da lista do dia 26, tá bom? Uma questão bem
Bem facinho, coloca um coração aí nessa questão, tá? É importante vocês revisarem ela com mais atenção depois, tá bom? Então, a gente tem um gráfico, né? Eu especifiquei aqui pra gente, né, a quantidade do clorato de sódio, porque é justamente sobre ele que a gente vai ter que analisar a nossa questão. E ele diz o seguinte: a quantidade de clorato de sódio capaz de atingir a saturação de 500 gramas de água na temperatura de 60 graus Celsius, né, em gramas é aproximadamente de, turma, 60 graus Celsius está bem aqui, ó, tá? Em 60 graus, tá bom? Eu tenho aqui, ó, 140 gramas de soluto por 100 gramas de água. Então, em 60 graus, eu tenho o quê? 140 gramas do meu sal aqui, ó, NaClO3, para 100 gramas de água. O que que ele quer agora? Ele quer que eu tenha o quê? 500 gramas de água, tá? Qual vai ser a quantidade de sal aqui, ó? Simplifica aqui, né, isso aqui. Então, vai ser 5 vezes 140, tá? Isso aqui vai dar um valor de 700 gramas de clorato de sódio. Portanto, pode marcar feliz aí, ó, a letra E, tá? Bem facinho, né, galera? Gente, é aquilo que eu falo pra vocês. Isso aqui, ó, é a quantidade de gramas do soluto. Percebam que a gente tem diferentes solutos. Eu tenho aqui, ó, para esse soluto esse valor, né? Para esse soluto aqui eu tenho esse valor, para esse soluto eu vou ter outro valor. Então, vocês têm que ter atenção de qual soluto a questão está falando, para vocês não olharem para um gráfico e começarem a ficar perdidos, tá? Observem o que o gráfico está pedindo. Notem que 60 graus é uma temperatura bem aqui, ó. Então, eu pego a temperatura, direciono para o ponto, né? E faço aqui, ó, a correspondência desse ponto da temperatura para o meu valor de solubilidade. 140 gramas de sal por 100 gramas de água. E eu aplico uma regra de 3. É por isso que as pessoas dizem química é regra de 3. E muitas vezes é regra de 3 sim, tá bom? Então aqui é matemática, tá, galera? A interpretação gráfica é a parte química. Aqui é matemática simples, tá bom? Agora vocês vão pegar a lista do dia 30, tá? Do dia 30, vamos falar sobre a questão 3, tá bom? Essa é uma questão que tem no livro de vocês. Eu não me recordo aí qual é a questão, mas é lá das atividades propostas do capítulo 10, tá? Mas ela tá aqui na lista de vocês, questão 3, lista do dia 30, tá bom? Se vocês quiserem resgatar esse material aqui, tá, turma? Isso tá tudo lá no site da escola, tá bom? Ok? Então, vamos resolver aqui, ó. Essa questão dá algumas informações pra gente, né? Dizendo que um laboratorista precisa preparar uma solução, tá? Com 1,1 quilos, né? De água com sal, tá bom? 1,1 quilos dá igual a 1.100 gramas, tá bom? Então, ele dá um gráfico pra gente com os sais X, Y e Z. O sal que vai interessar pra gente aqui, ó, é o sal X, tá bom? Ele fala o seguinte: a temperatura final da solução deverá ser igual a 20 graus Celsius. Observe as curvas de solubilidade dos sais em gramas por soluto por 100 gramas de água. A massa de soluto necessária, tá, em gramas para o preparo da solução equivalente é em 20 graus, tá, do sal X, eu tenho aqui, ó, 10 gramas, né, desse sal por 100 gramas de água. Então, em 20 graus, tá bom? Em 20 graus, eu consigo o quê? Ter 10 gramas desse sal X por 100 gramas de água, tá bom? Isso aqui, turma, vai me dar o quê, ó? Isso aqui é soluto. Isso aqui, ó, é solvente. Então, eu tenho um total aqui da minha solução de 110 gramas de solução. Tá? Olha como é que vai ficar a nossa regra de 3. Eu tenho 110 gramas de solução
Nessas 110 gramas, eu tenho 10 gramas de soluto. Quantidade em massa total da minha solução e a quantidade correspondente de soluto, que é a do sal X, tá? Para eu conseguir aqui, ó, eu posso fazer tanto a regra de 3 do soluto para a solução ou da solução para o soluto. Porque ele me dá uma massa aqui, ó, de 1.100 gramas de solução. Essa massa de solução vai me dar quanto de soluto? Eu vou conseguir ter, ó, 100 gramas de soluto, tá bom? E com isso eu consigo chegar aí na alternativa A, que é a minha resposta, que eu vou ter essa quantidade de soluto para essa quantidade de solução, que é a quantidade que precisa ser preparada aí pelo especialista do laboratório, tá bom? Agora, enquanto eu apago aqui a lousa, vocês vão pegar a lista que eu passei para vocês no dia 23/3, né? Foi o nosso primeiro dia de atividades pelo portal lá da escola, tá bom? Gente, essa lista aqui vocês devem estar cansados de resolver, tá? É uma lista sobre o conteúdo de gases que nós trabalhamos incansavelmente sobre o mês de fevereiro todo, tá bom? Então eu vou resgatar essas questões porque elas vão ser importantes, né, para a primeira avaliação de vocês referente ao conteúdo do primeiro bimestre, tá bom? Então eu separei 5 questões, tá? A gente vai resolver aqui bem rapidinho, tá? Esses cálculos. A primeira questão que a gente vai resolver é sobre a amostra de nitrogênio gasoso, tá? Questão 1, anotem aí, questão 1, questão 3, 4, 10 e 12. São as questões que nós vamos resolver hoje. Vamos aqui para a nossa questão 1. Ó, essa aqui, ó, é a lista de gases, tá? Eu passei para vocês ela no dia 23/3, vocês podem estar resgatando lá no site da escola. E a gente vai resolver aqui, mas, gente, essa lista, prof, essa lista é aquela lista de exercícios resolvidos que a senhora já deixou com a gente? Exatamente, é a mesma lista, tá? Então, a gente tem uma amostra de nitrogênio gasoso que ocupa um volume de 20 ml a 27 graus. Turma, quais são os dados da nossa questão? Um volume inicial de 20 ml, tá? Uma temperatura inicial de 27 graus. Tu é inteligente, tu sabe que tem que fazer a conversão para Kelvin. Então, ó, mais 273. Isso vai dar aqui uma temperatura de 300 Kelvin, tá? Ele quer saber o seguinte... ele diz aqui pra gente que a pressão é de 800 milímetros de mercúrio. Ele quer saber qual é o volume 2. Quando a temperatura for de 0 graus, já converte automaticamente para Kelvin, não tem dúvida, que é a nossa temperatura 2. Quando a pressão for a mesma. Gente, se não está tendo variação de pressão, então significa que essa nossa transformação aqui, ó, ela é isobárica, tá? Qual é a fórmula para resolver a questão isobárica? Volume 1 sobre temperatura 1, volume 2 sobre temperatura 2. Quem é o volume 1? 20 ml. Quem é a temperatura 1? 300 Kelvin. Volume 2 é o que eu quero descobrir. Temperatura 2, 273 Kelvin. Pode simplificar aqui? Pode, né? 2 vezes 273, 546 ml vezes Kelvin. 30K vezes 2. Eu estou colocando aqui a unidade de medida, que é para vocês entenderem que Kelvin vai cancelar com Kelvin, sobrando apenas ml, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, 546 ml Kelvin dividido por 300 Kelvin, 30 Kelvin. Então, aqui, ó, a unidade de temperatura cancela, tá? Esse volume 2 aqui vai dar um total, lembram dessa questão? Né? 18,2 ml, tá bom?
Dá para resolver mais uma aqui? Bora tentar aqui. Terceira questão, né? Essa questão diz o seguinte: certa massa de gás hidrogênio ocupa um volume, questão 3, ocupa um volume inicial de 0,76 litros, tá? Sob pressão inicial de 1,25 milímetros de mercúrio, tá? A uma dada temperatura. Não interessa a temperatura, que ele falou a dada temperatura. Notem só uma coisa importante aqui, ó. A gente vai precisar fazer essa conversão da pressão para 1 atm, tá bom? Então, aqui, ó, 1 atm tem igual a 760 milímetros de mercúrio. Então, 125 milímetros de mercúrio tem quanto? Isso aqui vai dar aproximadamente 0,16 atm. Tá bom? A gente vai precisar trabalhar aí com atm. Qual é o volume ocupado, ou seja, qual vai ser o meu volume 2, tá? Quando a gente tiver agora uma pressão de 0,1 atm. Prof, como que eu vou saber aqui, ó, que eu tenho que fazer a conversão da minha temperatura, da minha pressão? Gente, ele deu a pressão 1 em milímetros de mercúrio, só que ele deu a pressão 2 em atm, tá? Ou você converte de atm para milímetros de mercúrio, ou você converte de milímetros de mercúrio para atm. O que você tem que manter é um padrão, tá? As pressões têm que estar na mesma unidade de medida, tá bom? Então, aqui, ó, a temperatura é constante. Quando a temperatura ela é constante, essa transformação ela é isotérmica, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, ó, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. 0,76, perdão, aqui vai ser 0,16 vezes 0,76, né? Não mudou muita coisa, não. 0,1 vezes o volume 2, que é o que eu quero descobrir, tá bom? A gente vai ter aqui, ó, 0,1216. Isso aqui passa dividindo por 0,1 igual a V2. Então, nossa V2 aqui, ó, vai ser aproximadamente 1,21 litros, tá? Aproximadamente, tá? 1,21 litros, tá bom? Vou apagar esse lado aqui. Vamos agora resolver a questão 4, tá, gente? Questão 4. A questão 4 vai falar aqui, ó, sobre a fórmula PV igual a nRT, tá? A equação geral dos gases. Então, ele diz que a gente tem 0,8 mol. Gente, quando ele fala pra gente que é 0,8 mol, isso é quantidade de matéria, tá? Então, a gente vai estar tendo aí, ó, a relação das variáveis de estado de um gás em função da quantidade de matéria. Então, a gente tem, continuando a questão, um volume de 8,2 litros, tá? Uma pressão aí de 5 atm, tá bom? E calcular a temperatura desse gás. Prof, não tá faltando nenhuma informação, não? A gente tem aí, ó, no complemento, 0,82 vezes litro, mol vezes Kelvin, que é o dado da nossa questão, né, que é a nossa constante dos gases, que complementa aqui a nossa fórmula. Mas observem que eu tenho as três variáveis de estado de um gás em função da quantidade de matéria. É por isso que eu preciso usar essa fórmula, tá? Então, quem é a pressão? 5 atm, vezes o meu volume de 8,2. Quem é a minha quantidade de matéria? 0,8. Vezes a minha constante e a temperatura, que é o que eu vou encontrar. A temperatura, a gente vai achar ela em Kelvin, tá? Isso aqui, ó, dá 41, isso aqui dá 0,656 vezes a temperatura.
Esse valor passa para cá dividindo, ó, para o outro lado da igualdade. Então, eu vou dividir direto aqui, ó, 656. Então, essa temperatura, ela vai dar 625 Kelvin, tá? Se eu quiser a temperatura em graus Celsius, eu preciso subtrair menos 273, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, 352 graus Celsius. Isso aqui foi questão de prova, tá, gente? Isso aqui foi questão de prova, então tenham muita atenção nisso. A resposta, ela tá em Kelvin, mas as minhas alternativas são em graus Celsius. Então, eu preciso converter a temperatura para graus Celsius, tá? Muita atenção, tá bom? Essa questão aqui, ó, crucial para vocês, tá? Vamos resolver agora a questão 10. Quase finalizando. Questão 10. Ela diz o seguinte: a pressão numa lata de aerossol numa lata de aerossol de 100 ml é de 1,5 atm em 25 graus. Então, a gente tem aqui a nossa latinha de aerosol de 100 ml. Que a pressão nessa lata é de 1,5 atm e que ela está numa temperatura inicial de 25 graus, tá? Sabe já que a temperatura aqui, ó, tu tem que mudar para Kelvin. Então, aqui, ó, tem 298 K. Ele quer saber, turma, qual vai ser a pressão 2 quando a temperatura for para 450 graus. Mais 273, isso aqui vai ficar 723 K, tá? Aqui, gente, eu tenho volume constante. Então, aqui, ó, ela é isocórica ou isovolumétrica, tá? Então, eu vou ter pressão 1, temperatura 1. Pressão 2, temperatura 2. Então, vai ser 1,5 dividido por 298. Igual o quê? Pressão 2, que é o que eu quero descobrir, 723, tá? Isso aqui vai dar 1084,5 igual a 298 vezes P2. Gente, isso aqui, ó, só meio pelos extremos, tá? 1,5 vezes 723 é isso aqui, ó. 298 vezes P2. Presta atenção. 1084,5 dividido por 298 é o meu P2. Então, aqui a minha P2 vai dar aproximadamente, tá? Aproximadamente 3,64 atm, tá? Na verdade, dá 3,639, tá? A gente arredondou aqui para 64, tá bom? Vamos para a última questão, então. Questão 12, tá? Percebam que eu resolvi uma de cada, né? Agora falta só a questão que fala sobre a Lei Geral dos Gases. Então, era para resgatar aí pelo menos as 4 equações principais que vocês precisam saber, tá? Então, as leis físicas dos gases são leis experimentais que relacionam as variações de volume, pressão e temperatura dos gases. Usando a equação geral dos gases, então aqui, gente, questão 12. Qual é a equação geral dos gases? P1, V1, T1 igual